Muito bem. Irmãos, nós vamos fazer a leitura alternada, mesmo sentados como os irmãos estão, nós faremos a leitura até o término desse episódio, que se dá no versículo de número 28, versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. A igreja. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote alimentar e comeu os pães da prostração, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a compreender com clareza a sua palavra. Vou pedir ao presbítero Iron. Iron, ore para nós. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento. Fala o nosso coração neste momento. Abra a nossa mente para que possamos aprender da Tua palavra e estar colocando em prática. Ilumina o Teu servo, Senhor, o reverendo Alessandro, que ele não possa falar de si mesmo, mas possa falar da Tua palavra e que seja, Senhor, reta e direta aos nossos corações e às nossas vidas. No nome santo de Jesus aqui oramos. Amém. Irmãos, como nós temos visto nessa série de mensagens, os maiores embates que Jesus teve não foram com os pecadores, mas, surpreendentemente, os maiores embates que Jesus teve em todo o seu ministério foram com os religiosos. E, mais uma vez, nós encontramos uma narrativa em que Jesus ele teve um embate com os fariseus, que era a classe mais moralista, mais rígida dentro do judaísmo. Desde os primórdios, meus amados irmãos, o legalismo se tornou uma ameaça à igreja. Nos primeiros anos da história da igreja, uma ameaça chamada judaizantes perturbou a paz da igreja. Alguns que haviam se convertido à fé em Cristo Jesus, que eram judeus, eles insistiam em ensinar que somente crer em Cristo Jesus não era suficiente. Que além de crer em Cristo Jesus, 3 coisas eram necessárias serem feitas para que a pessoa fosse salva. A primeira delas era a prática da circuncisão. E essa matéria foi tão problemática e tão discutida que ela chegou ao concílio de Jerusalém, onde estavam ali os apóstolos, e eles, juntamente com os presbíteros, tiveram que discutir sobre a necessidade ou não da prática da circuncisão. E o colegiado apostólico, os presbíteros da igreja de Jerusalém e de Antioquia, de forma unânime, compreenderam que não deveria ser impostos aos cristãos a prática da circuncisão e que a fé em Cristo Jesus ela era suficiente. Além da questão do rito da circuncisão, que era uma matéria de suma importância para os judaizantes também insistiam em afirmar que para alguém ser salvo, deveria este obedecer uma restrita dieta alimentar. Como alguns de vocês aqui sabem, os judeus eles não comiam carne de porco na antiga aliança. E não somente a questão da carne de porco, mas outras carnes também lhe eram restritas. E os judeus, eles queriam impor aos gentios, aqueles que não eram judeus, essa mesma dieta alimentar. Eles afirmavam o seguinte: crer em Cristo é bom, nós também cremos em Cristo, só que apenas crer em Cristo não é suficiente. Nós precisamos observar essa dieta alimentar para que nós sejamos salvos. E se alguém não obedecer essa dieta alimentar, mesmo crendo em Cristo Jesus, diziam os judaizantes, essa pessoa está condenada. Em outro ponto extremamente polêmico do legalismo que a igreja enfrentou nos seus primórdios, seus primeiros anos de existência, foi em referência à questão do sábado.
Os judaizantes, eles afirmavam o seguinte: crer em Cristo é bom, só que se não guardar o sábado e o calendário judaico, você continua condenado. Os judaizantes diziam: só crer em Cristo não é suficiente. Você precisa guardar o sábado. E a questão do sábado, dentro da tradição judaica do Antigo Testamento, havia se tornado um dos principais pontos. Os fariseus, que eram intérpretes do judaísmo, eles estabeleceram 39 leis acerca do sábado. A guarda do sábado, na antiga aliança, não era um exercício prazeroso, mas era um fardo. O sábado era um dia de terror para os judeus. Era um dia de pânico. Eles ficavam com medo de serem surpreendidos por um mestre da lei, ou um sacerdote, ou um ancião, e esse poderia então arrastá-lo para dentro do sinédrio, acusando de quebra do sábado. Por exemplo, havia uma metragem, uma quilometragem que os judeus poderiam percorrer. Eles não poderiam andar mais do que os quilômetros ou milhas determinadas pelos judeus da lei. Haviam determinadas condições quanto à questão da prática do alimento, ou melhor, na hora do cozimento. Não poderia demorar um tanto de tempo para o alimento ser pronto. Então, havia uma série de normas. Havia uma série de regras. 39 leis foram impostas para a guarda do sábado. No episódio que nós acabamos de ler, Jesus e os seus discípulos, eles estavam em travessia, eles estavam em trânsito, eles estavam indo para uma outra cidade. E no meio deste percurso, eles passaram por uma plantação de milho. E ali, provavelmente, vendo aquelas espigas, Jesus e os seus discípulos colheram aquelas espigas e comeram. Porém, os religiosos, vendo aquela ação de Jesus no sábado, colhendo espigas e comendo, censurou Jesus e os seus discípulos, dizendo: vê o que fazes. E esse vê é um vê de ameaça. É um vê de acusação. O que fazes não é lícito fazer no dia de sábado. O que esse texto nos ensina sobre o legalismo? Quais são as lições que nós, como igreja, podemos aprender acerca desta ameaça? Como Jesus nos ensina a combatermos o legalismo? Em primeiro lugar, à luz do texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, eu e você precisamos compreender que o legalismo, ele traz condenação. Se você puder, tome nota: o legalismo traz condenação. Como nós falamos agora nessa breve introdução, os fariseus religiosos daquele tempo, eles estavam à espreita, esperando uma oportunidade para acusarem a Jesus, para pegarem Jesus. E alguns de vocês sabem que, de fato, um dos fatores que levou o nosso Redentor à morte e à crucificação foi a acusação de que ele havia quebrado o sábado. Um dos fatores que levou o nosso Senhor à morte e à crucificação foi a acusação de que ele havia quebrado o sábado. Nesse episódio, a gente aprende que esses homens estavam prontos para condenar. Esses homens, eles estavam prontos para tirar a vida de qualquer pessoa que quebrasse ou violasse um dos mandamentos que eles haviam estabelecido na sua tradição. Mas nós precisamos compreender que a prática legalista ainda é uma ameaça à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O legalismo ainda é uma ameaça ao povo de Deus. E nós vencemos o legalismo quando nós identificamos as práticas de uma pessoa legalista. Eu creio que existem quatro atitudes que identificam um religioso legalista. Em primeiro lugar, um legalista, ele jamais reconhece os seus pecados. Vou repetir isso aqui. Uma pessoa legalista, ela jamais
reconhece os seus pecados. É difícil ou quase impossível tirar de uma pessoa legalista a confissão do seu erro, o reconhecimento da sua falta. Dificilmente você ouve do lábio de uma pessoa legalista o eu errei, eu pequei, eu falhei. O legalista é aquele que se exalta e ele promove as suas virtudes. Me permitam citar um exemplo das Escrituras em que isso fica bem claro. Lembremos, meus amados irmãos, do episódio em que Jesus mesmo conta do encontro entre um publicano e um fariseu. O publicano, quando ele orava, ele dizia: Senhor, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Ele reconhecia as suas culpas, ele reconhecia os seus pecados, ele reconhecia os seus erros, e ele pedia ao Senhor Deus que manifestasse a sua graça e o seu perdão sobre a sua vida. Porém, o religioso, o fariseu, o doutor da lei, o conhecedor da lei, ele batia no peito e ele se exaltava, dizendo diante de todos: graças te dou, Senhor, por não ser como este publicano, como este pecador. Um legalista, em primeiro lugar, é aquele que não reconhece seus erros, não reconhece os seus pecados, ele está cego na sua própria vaidade, no seu próprio orgulho. Em segundo lugar, é fácil nós identificarmos um legalista, porque um legalista ele é um acusador. Vou repetir. O legalista é uma pessoa acusadora. O legalista ele está sempre pronto, ele está à espreita, seus olhos estão sempre abertos para pegar qualquer tipo de vacilo, tropeço ou erro do irmão. Ele é o primeiro a apontar o dedo. Ele é o primeiro a identificar a falta. Uma pessoa legalista, ela expõe o erro do outro. Ela expõe o pecado do outro. Ela tem prazer em denegrir a imagem do seu irmão. Ela tem prazer em anunciar aos quatro ventos o erro, a falha e o escorregão do irmão. O legalista não é aquele que está pronto para estender a mão. O legalista, como nós veremos, ele não tem misericórdia de quem erra. Ele não tem compaixão de quem tropeça. Ele usa da lei para condenar. Ele usa da lei para ferir e para machucar. O legalista ele não está disposto a abraçar a quem erra, a orar pelo irmão que é mais fraco na fé e que tropeça. O legalista ele só tem uma motivação. Um único objetivo. Acusar, mostrar o erro, mostrar que é superior a quem tropeça e a quem cai. Uma terceira característica de uma pessoa legalista. Os legalistas, eles sempre agem às escuras. O legalista é aquele que age na surdina. Ele trama por detrás das cortinas. Vamos lembrar disso aqui na história do nosso Redentor? O que os fariseus eles faziam? Eles se reuniam às escuras, se reuniam secretamente, e ali então eles tramavam, eles cochichavam de uma forma suja, ardilosa, eles estavam ali arquitetando um plano para acusar, condenar e matar o nosso Redentor. Eles não tinham coragem de expor publicamente os seus planos. Eles não tinham coragem de dizer claramente quais eram os intentos do seu coração, porque eles mesmos sabiam que o intento do coração deles era mau. Eles sabiam que aquilo que eles estavam tramando era errado. Mas mesmo assim, por trás das cortinas dos templos, pelos corredores dos templos, eles se reuniam e a única motivação que eles tinham era acusar, apanhar a Jesus e levar o nosso Redentor à morte. Os legalistas, eles são dissimulados. São aqueles que abraçam pela frente, mas falam mal pelas costas. Se apresentam como amigos do bem, mas na verdade querem a destruição
e a morte. São esses os legalistas. Na frente de Jesus, eles tinham um comportamento, mas pelas costas de nosso Redentor, eles queriam a sua própria morte. E em quarto lugar, o legalista é aquele que não possui qualquer tipo de afeto e de carinho pelas pessoas. Uma pessoa legalista só pensa em si, só olha para si, só vive para si. O legalista, ele usa das leis para o seu próprio proveito, para a sua própria glória, para a sua própria vaidade e valorização. O legalista, ele não tem simpatia pelo irmão, ele não tem carinho, ele não tem compaixão, ele não tem sensibilidade com quem erra. Ele é o primeiro a pisar, ele é o primeiro a ferir, ele é o primeiro a machucar. Os legalistas são aqueles que conhecem a lei, peritos no conhecimento da lei. E não haviam homens naquele tempo que conheciam mais a lei do que os fariseus. Eles memorizavam as leis, eles recitavam as leis, mas todo aquele conhecimento, todo o conhecimento que eles tinham sobre o Antigo Testamento, sobre os Salmos, sobre os profetas, tinha um único propósito: nunca o bem, mas sempre o mal. Nunca a restauração, mas a condenação. Nunca o cuidado e a misericórdia, mas o ódio e a morte. Portanto, meus amados irmãos, essa mensagem serve como um alerta para nós. O nosso coração pecaminoso, ele é inclinado ao legalismo. E nós precisamos entender que o legalismo leva à morte e o legalismo leva à condenação. E a primeira lição que nós aprendemos à luz desse texto: que aqueles que deveriam manifestar misericórdia, compaixão, foram os primeiros a acusar Jesus e os seus discípulos, vendo a necessidade e a fome daqueles homens. A segunda lição que nós aprendemos nessa noite sobre o legalismo. O legalismo, à luz desse texto, ele é combatido pelo ensino correto das Escrituras. Vou repetir, se você puder, tome nota. O legalismo, ele é combatido pelo ensino correto das Escrituras. Eu vou fundamentar esse meu argumento aqui, versículo 25 e 26, por favor. Mas ele aqui é Jesus, lhes respondeu. Vejam como Jesus, então, responde à acusação daqueles fariseus, daqueles legalistas. Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros? É claro que eles conheciam. Conheciam esse episódio. Conheciam essa história bíblica. Conheciam o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, de 1 a 6. Essa era uma história que eles conheciam. Versículo 26, Jesus ele traz a memória deles. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Nesse episódio aqui, Davi e os seus homens estavam com fome. E desesperados, então, Davi se dirige ao tabernáculo. E ali, então, eles encontram o sumo sacerdote Abiatar. E Davi narra, então, a Abiatar a sua condição, as suas lutas, e pede, então, a Abiatar que pudesse dar o que comer a ele e aos seus homens. E o que, então, Abiatar oferece a Davi e os seus homens? O pão da proposição. O pão da proposição era feito pelos sacerdotes e para os sacerdotes. Ninguém poderia comer o pão da proposição senão os próprios sacerdotes. Aquela era uma orientação divina. O propósito do pão da propiciação era ensinar os sacerdotes a dependerem da graça e da bondade de Deus. Esse era o intuito daquela lei,
do pão da proposição. Pão da proposição. Porém, aqui há uma quebra em uma regra. O que o sumo sacerdote Abiatar ele faz? Ele dá esses pães a Davi e os seus homens. E é nesse contexto que Jesus então traz a memória daqueles religiosos que conheciam aquele episódio, dizendo: vejam o que fizeram os sumos sacerdotes no tempo de Davi, no tempo de Abiatar. Mas esse episódio também, meus amados irmãos, que nós estamos estudando nessa noite, a acusação por parte dos fariseus a Jesus, ele é registrado no Evangelho de Mateus. E se você puder, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Mateus 12. Pelo registro de Mateus, o diálogo de Jesus com esses religiosos se estendeu um pouco mais. E Jesus ele usou outros dois argumentos para combater o legalismo. Outros dois argumentos que Jesus usou. O segundo argumento que Jesus usou, conforme a conversa que ele teve com esses fariseus, se encontra no versículos 5 e 6. Mateus 12, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aí está quem é maior do que o templo. Segundo argumento de Jesus, primeiro foi o caso de Davi e Abiatar, onde a lei é quebrada por causa da necessidade e da fome de Davi e dos seus homens. Segundo exemplo que Jesus usa aqui, os sacerdotes no sábado. Por acaso, os sacerdotes no sábado ficavam sem comer? Por acaso, no sábado, os sacerdotes ficavam sem se alimentar? E é claro que não. No sábado, os sacerdotes não trabalhavam. E pasmem os irmãos, o sábado era o dia que os sacerdotes mais trabalhavam. Porque todo mundo se dirigia ao templo. Tinha que haver toda a preparação litúrgica. Corre para lá, pega a lenha, corta o sacrifício, vai para ali, prepara a bacia de bronze. Havia todo um ritual no sábado por parte dos sacerdotes. Chegava provavelmente o final do sábado, os sacerdotes estavam cansados de tanto trabalhar. E o argumento de Jesus é: nós vamos deixar de ter culto, prestarmos a nossa adoração a Deus no sábado, porque os sacerdotes eles simplesmente vão cruzar os braços? Não há sacrifício no sábado. Eles não comem no sábado. A gente pode observar que o legalista ele é hipócrita. Ele é falso. O legalista ele é fingido. E o terceiro argumento de Jesus faz tudo de uma forma muito perfeita, né? Jesus usa a lei e ele usa também os profetas. O terceiro argumento que Jesus usa para combater, meus amados irmãos, o ensino distorcido por parte dos fariseus daquele tempo, é a citação de Oséias capítulo 6, versículo 6. Mateus 12, 7. Mateus 12, versículo 7, o Jefferson vai projetar aqui para nós, palavras do Senhor. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes. Quantos homens foram condenados por aqueles fariseus? Quantas mulheres foram condenadas e impostas à vergonha, arrastadas a tribunais por causa daqueles fariseus? E Jesus mostra que já na antiga aliança, lá nos profetas, há uma norma de ouro para a vida do povo de Deus. Misericórdia quero e não holocaustos. O que isso significa? Que todo o rigorismo da lei, que toda a liturgia dos sacrifícios, que toda a indumentária sacerdotal não teria nenhum tipo de valor a Deus se aquilo não viesse acompanhado de
Misericórdia. A verdadeira expressão de fé, ou a verdadeira religiosidade do povo de Deus, se manifesta pela prática da misericórdia. Do cuidado, da atenção para com o necessitado, do apoio para com aquele que cai, do estender a mão para quem tropeça, do ato de correção amorosa do irmão que falha. Misericórdia. A misericórdia, ela é maior do que as nossas tradições. A misericórdia, ela deve superar os nossos costumes. A empatia, a simpatia pelo irmão deve ser algo que transcende a nossa religiosidade e a nossa estrutura de culto. É isso que o texto nos ensina. Misericórdia quero e não holocaustos. O legalista, ele valoriza a forma. O legalista só vê beleza nos ritos. O legalista, ele tem prazer em cumprir a lei, não para a glória de Deus, mas para ferir e machucar o seu irmão. O Senhor nos diz essa noite, igreja: misericórdia quero e não holocaustos. Como Jesus combateu o legalismo? Através do ensino correto das Escrituras. 3 argumentos apresentados pelo nosso Redentor. Vamos recapitular, para que nós não nos esqueçamos. Davi, o sumo sacerdote Abiatar. Os sacerdotes que serviam no templo e no tabernáculo no dia de sábado. E o ensino dos profetas, que sempre mostrou misericórdia vem à frente dos holocaustos e dos sacrifícios. Terceiro ponto para nós concluirmos a mensagem dessa noite. Em terceiro lugar, nós aprendemos, meus amados irmãos, que o legalismo ele é combatido pela valorização da vida. Vou repetir, se você puder, tome nota disso. O legalismo ele é combatido pela valorização da vida. Eu vou fundamentar o meu argumento no nosso texto base, Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28. Se você puder, acompanhe a leitura. Marcos 2, 27 a 28. É a conclusão da conversa de Jesus com os fariseus, com aqueles homens legalistas. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Versículo 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Qual é o propósito das leis? Por que Deus estabeleceu e deu leis para o seu povo? Existem 2 propósitos principais na questão da lei, e nós precisamos conhecer esses propósitos. Em primeiro lugar, a lei foi estabelecida por Deus para o nosso bem, para a nossa segurança, para o nosso conforto e para o nosso bem-estar. As leis Deus estabeleceu para a nossa segurança e não para a nossa condenação ou sofrimento. A lei, ela visa a nossa saúde e o nosso bem-estar e não o mal. E eles haviam distorcido a questão do sábado. Os irmãos vão de se lembrar que em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, nós vimos que Deus ele criou todas as coisas em 6 dias. O universo ele foi formado em 6 dias. E no 7º dia, o que o nosso Deus, o Criador, ele fez? Descansou. Mas a grande pergunta que nós somos levados a refletir nessa noite é a seguinte: Deus se cansa? Deus se fadiga? É lógico que Deus não se cansa. Deus ele é ilimitado em seu poder, mas esse princípio foi estabelecido por Deus por causa do homem, para o bem-estar do homem. E aqui rapidamente eu abro uma nota de rodapé, fazer um breve comentário. Nós somos negligentes quanto a isso. E nós precisamos entender
que o primeiro dia da semana, que é o dia que nós santificamos, é para o nosso descanso, é para a renovação das nossas forças. Esse dia, o primeiro dia da semana, tem que ser um dia de deleite para a nossa alma. Deixa eu confessar para vocês um pecado. Quando eu era mais novo, no início do ministério, está ali a minha esposa, eu morria de vergonha de dormir no domingo. Porque eu ficava pensando assim, vai que alguém da igreja me procura. E se alguém chegar aqui no domingo e o pastor estiver dormindo, Deus o livre, que vergonha. Eu morria de vergonha. Morria. Passado. Agora no domingo à tarde, você me procurar, estou dormindo. E eu durmo em paz. Porque esse primeiro dia da semana é o dia do santo descanso do povo de Deus. É o dia de a gente renovar as nossas forças. É o dia de a gente reconhecer as nossas limitações e da gente descansar. Mas a gente não quer ceder. Por causa das nossas próprias vaidades, ou até por causa da nossa própria ganância, a gente quer trabalhar sem parar. Quer trabalhar sem descansar. E eu e você precisamos compreender que Deus, quando Ele nos criou com limites. E o domingo é o dia do nosso descanso, do renovar das nossas forças. E Deus fez isso para a nossa proteção e para o nosso bem-estar. Esse dia tem que ser um dia leve para nós. Um dia de prazer. Um dia de regozijo. De estarmos na casa de Deus com o coração alegres e renovados. Mas só que os legalistas tinham transformado o sábado em um dia de morte. Um dos fatores, guarde bem isso, um dos fatores que levou a igreja, por orientação do Espírito Santo, mudar o dia de descanso do sétimo para o primeiro dia da semana, a primeira razão foi por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Nós guardamos o primeiro dia da semana, até por causa dessa afirmação que nós encontramos nesse texto. Quem é o Senhor do sábado? Cristo Jesus. E que dia que Ele ressuscitou? O primeiro dia da semana. Logo, portanto, o dia da restauração da criação foi o primeiro dia da semana, e é por isso que nós, como povo de Deus, guardamos o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, como dia santo e santificado a Deus. Mas há um segundo princípio também que nos leva a guardarmos esse dia. Conforme direcionado pelo Espírito Santo, a igreja deixou de guardar o sétimo dia para que não houvesse mistura com o judaísmo. Como vimos na mensagem passada, o judaísmo eram as odres antigas, o remendo velho que tinha ficado para trás. Nós temos e guardamos o primeiro dia da semana por causa do seu Senhor, que é Cristo Jesus. O ponto é, as leis que Deus nos deu, é para o nosso cuidado, é para o nosso bem, é para a nossa proteção, e em segundo lugar, as leis que Deus nos deu, é para nos aproximar de Cristo Jesus. Só que os legalistas, os fariseus daquele tempo, eles estavam usando a lei não como ponte, mas como muro. Ao invés das leis aproximarem os homens de Cristo Jesus, eles estavam construindo muros, separando as pessoas de Deus, afastando as pessoas de Deus. Ao invés de conduzir as pessoas ao conhecimento da verdade, eles estavam afastando as pessoas do caminho da verdade por causa das leis. Jesus ele veio ao mundo para nos reconectar com Deus. E as leis fazem com que nós enxerguemos a nossa pecaminosidade, os nossos erros e as nossas faltas. E as leis fazem com que nós nos voltemos para Cristo Jesus, pois somente Ele e mais ninguém conseguiu fazer o que eu e você somos incapazes de fazer, que é obedecer perfeitamente à lei
de Deus. A lei nos leva ao arrependimento. A lei nos leva à cruz do Calvário, pois na cruz nós encontramos aquele que obedeceu perfeitamente a lei de Deus em nosso lugar. Quero concluir a mensagem dessa noite, e Regina, não é fake news, vou concluir mesmo. Ok? Quero fazer aqui 3 breves aplicações. Primeiro, meus amados irmãos, uma palavra sobre o legalismo. E eu gostaria que você pudesse colocar o seu coração diante de Deus. Diante dessa mensagem, diante dessa palavra exortativa, como você se vê? Você é uma pessoa legalista? Você valoriza mais as tradições, os costumes, do que as pessoas? Você ama mais as tradições, os costumes, as normas, do que as pessoas? Como você tem feito o uso das leis de Deus? Para aproximar as pessoas de Deus ou para condenar? Para reconectar as pessoas com Deus ou para afastar as pessoas de Deus? Como você lida com a sua obediência à vontade de Deus? Quando você obedece a Deus, quando você procura andar em conformidade à sua palavra, qual é o seu propósito para com isso? É a sua glória pessoal? É a sua vaidade? É para você olhar para o lado e dizer assim: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse. Ainda bem que eu não sou como esse. Qual é o propósito da obediência à vontade de Deus na sua vida? Amados irmãos, lembremos do perigo do legalismo. O legalismo mata, o legalismo tira a vida, o legalismo adoece a igreja. Uma segunda aplicação que eu faço aqui nessa noite, meus amados irmãos: tenhamos misericórdia. Sejamos cheios de graça e compaixão como Cristo Jesus ele foi. Estava há pouco lá na 12, presbítero Antônio Berto, eu estava fazendo a seguinte reflexão na aplicação com os irmãos de lá. Se a gente estivesse andando, vindo para a igreja, e a gente encontrar uma pessoa necessitada, alguém que precisasse de ajuda, para a gente parar e pensar aqui, nós íamos parar o carro para ajudar? Você estenderia a mão para acudir? Ou você vai falar assim: eu tenho que ir para a igreja, não posso chegar atrasado. Deus me parar para ajudar alguém que caiu, agora que eu coloquei minha camisa branca, vai sujar toda. Nós teríamos como o levita da parábola do bom samaritano, ou seríamos como o bom samaritano? A nossa adoração, ela só vai ser aceita por Deus, meus amados irmãos, quando ela vier revestida de misericórdia, de bondade e de amor. E de nada vale as nossas tradições, os nossos costumes, se não houver a prática da misericórdia e do amor. Por mais bela que possa ser a liturgia, por mais ordeira que possa ser uma igreja, mas se ela não tiver misericórdia e ela não tiver amor, ela está o quê? Morta. Ela não tem vida. Lembremos disso. E por último, esse texto nos faz refletir sobre o nosso dia do Senhor. E é importante, meus amados irmãos, que nós tenhamos alegria e prazer em vir à igreja. É importante que nós tenhamos em mente que o prestarmos o nosso culto a Deus deve ser uma experiência leve, deve ser uma experiência agradável. Guardemos esse dia com amor. Não com medo ou pavor, mas
que esse dia seja um dia de deleite para a nossa alma. Que ao vir pela igreja pela manhã, acordemos com santa alegria no nosso coração. Senhor, que alegria, vou ver os meus irmãos, vou aprender a tua palavra, que o meu domingo pela manhã na tua casa seja agradável a ti. Amém, irmãos? Eita, amém, fraco. Estão com fome, né? Bastante. Amém, irmãos? Amém. Melhorou muito, né? Agora ficou bom. E que o terminar do nosso domingo também seja agradável ao Senhor. Que a gente coroe esse dia na presença de Deus, louvando ao Senhor, tendo prazer em estar na casa do Senhor, não como um peso, não com um senso de obrigatoriedade que cheira a morte, mas com alegria, com o transpirar da misericórdia e da bondade de Deus. Que o Senhor, Deus, é minha oração como pastor. E eu peço ao Senhor, Deus, que me dê sabedoria na condução deste rebanho tão precioso, dessa igreja tão querida. Que Deus me dê sabedoria para que nós não sejamos guiados e levados pela trilha do legalismo, mas que nós caminhemos pela vida que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te agradecemos por tão rica mensagem, Senhor. Que nós possamos viver para a tua glória, Senhor. Que não venhamos a ser legalistas, Senhor, mas que possamos buscar o conhecimento da tua palavra e viver em amor, em união, ó Pai Celestial, glorificando o teu nome, ó Pai. Agradecemos pela vida do teu servo, pastor Santarelli, que tem se esmerado no conhecimento da tua palavra, que tem conduzido o teu rebanho, ó Deus, com alimento sólido, que é a tua palavra, Senhor. Que nós possamos viver para ti e testemunhar do teu nome, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Que a tua graça, ó Deus, esteja sobre o teu povo. Que a salvação que há em Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, permaneça selada em nossos corações. E que as doces e ternas consolações do Espírito Santo continuem sendo derramadas sobre esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém.